um sábado com o Pai, onde nós cremos de forma poderosa aquilo que o homem não pode fazer, mas Deus faz. Nós cremos também, meus irmãos, que há poder na ministração da palavra. Não há poder em quem ministra às vezes, mas há poder na ministração da própria palavra. Esse sábado com o Pai especial de Páscoa, a data mais importante, na verdade, do cristianismo. Eu quero deixar uma palavra em alguns minutos aqui. Quero agradecer ao meu irmão amigo, o Nilton. Isso é uma bênção para nós. Como ele mesmo disse aí, lutas vêm, lutas passam, mas a presença do Senhor, ela permanece, né? Eu quero glorificar a Deus também por esse estabelecimento, pela casa do nosso irmão Tamara, Samuel, Davi, bênção demais. É bom estar aqui. Uma coisa é ter uma casa já é uma dádiva, mas ter uma casa onde habita a presença do Espírito Santo é uma dádiva maior, né? Isso é que nós cremos e que nós acreditamos dia após dia. Eu quero deixar uma palavra que está registrada em João, capítulo 19, verso 17 e 18, que diz assim: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Até aí, meus irmãos, quando a gente olha para a estrutura da Bíblia Sagrada e falar de Páscoa, nos dias atuais nós vamos perceber que a Páscoa, ela se tornou um tempo de festividade. A Páscoa se tornou um tempo de chocolate, um tempo onde nós, de forma muito natural, celebramos em família, mas um coelho, algo que de fato não é o que a Bíblia Sagrada que nós cremos ensina. Quando a gente olha no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, no capítulo de verso do número 12, a Bíblia vai dizer que o povo estava cativo na terra do Egito. E a verdade é que quando o povo está cativo na terra do Egito, Deus dá uma ordem para libertar. E a verdade também, quando Deus tira o povo da terra do Egito para trazer o povo para uma terra que manda leite e mel, a Bíblia vai dizer no Êxodo capítulo 12 que essa orientação acontece no chamado Pessá, a passagem, que é a Páscoa. Quando Deus então ordena para os filhos de Israel fazerem a Páscoa, Ele está dizendo: vocês vão ter que matar um cordeiro macho de 1 ano e meio, sem mácula, sem mancha, sem defeito algum, e ali será feito com ervas amargas, assado, e isso será a Páscoa do Senhor. Quando a gente vai para o livro de João, que li agora, o evangelista João vai falar de algo muito importante. Por quê? Porque quando João Batista ele vai batizar Jesus Cristo, ele diz assim: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus, ele não é apenas alguém que veio ao mundo, não é apenas um Deus que veio em verbo, se tornou carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como unigênito do Pai, e apenas voltou para o céu. Não, Jesus é o Cordeiro de Deus que se fez, como na Páscoa, no Êxodo capítulo 12, para a remissão dos pecados. Quando a gente olha para o capítulo 19, verso 17, Deus vai dar uma ordem. E qual é a ordem? O seu filho vai ser entregue na cruz. Ele toma a sua cruz e ele caminha por 3 vias: via sacra, via dolorosa, via crucis. E aí na via crucis, quando ele chega lá em cima do Gólgota, no Caveira, então a primeira palavra que eu quero liberar aqui sobre a Páscoa é a crucificação. O que é a crucificação? A crucificação é quando eu e você, é quando nós que estamos aqui nesse projeto Sábado com o Pai, temos uma clareza, um entendimento que Cristo não veio apenas para cumprir um protocolo, Ele veio para tomar o meu e o seu lugar. Você que está aí, que está assistindo, havia uma condenação sobre nós, assim como no Antigo Testamento, lá no Éden, um homem pecou, Adão. Também agora Cristo ele vai se fazer maldição para que nós sejamos resgatados. Quando a gente fala da crucificação, Samuca, nós estamos falando de alguém que não tinha culpa, nós estamos falando de alguém que não merecia a cruz, nós estamos falando de alguém que não tinha pecado, nós estamos falando de alguém puro, de alguém santo, de alguém sem mácula, sem mancha, mas alguém que se fez maldito para trazer vida para mim e para você. A verdade é que a crucificação ela é dolorosa. A verdade também é que a crucificação ela é vergonhosa. A verdade é também que a crucificação ela é maldição. Era uma das piores mortes desse tempo.
Os romanos tinham por cultura matarem, açoitarem dessa forma alguém que era ladrão. A verdade também que o texto de João capítulo 19 diz que havia 2 ladrões, um de um lado e um do outro. Mas a crucificação é sinal de vergonha, mas ele se fez vergonha para que a igreja se tornasse honrada. A crucificação, Páscoa, não é um momento onde a gente relembra um ovo de Páscoa, um ovo melhor, mais caro, da melhor marca, seja da Brasil Cacau, da Cacau Show, seja da Copenhague. Não, Páscoa é o Salvador descendo e vindo à cruz. Mas também o que é Páscoa? Páscoa, além da crucificação, também é a ressurreição. Mas pastor Daniel, o que é a crucificação? A crucificação é quando Luiz, eu sou despido. A crucificação, ela tira a nossa veste. A crucificação, ela nos expõe. A crucificação da Páscoa, ela nos expõe de uma maneira verdadeiramente como é. Cristo foi tirado as suas vestes, Cristo quem olhava para ele. É por isso que também o profeta Isaías vai dizer, ele não tinha formosura, ele era como um homem de dores, ferido, ele foi transpassado. E quando a gente olha para o primeiro ponto, que é a crucificação, nós olhamos e vendo que a cruz, ela tem o poder de nos despir. E toda vez que eu vivo a Páscoa e que eu vou para a cruz, toda vez que eu vou para a cruz em Cristo, eu tenho entendimento, eu sou despido, o meu ego cai, o meu orgulho vai embora, a minha força humana, ela se desvai. Por quê? Porque quando eu vou para a cruz, irmão, não sobra o Daniel, mas sobra o poder de Cristo revelado na minha vida. Então há uma palavra na Páscoa, nessa Páscoa, meu querido, você que está aí nos assistindo, você precisa entender, a Páscoa é Deus querendo te levar para a crucificação, é Deus querendo te tirar do orgulho, do ego, é Deus olhando e falando, ei, a vida que você vive, ela não tem valor se não tiver Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Ele está dizendo, eu fui para a cruz, e quando eu vou para a cruz, já não basta eu viver, é Cristo que vive em mim. Mas quando eu olho para o segundo ponto, é a ressurreição. João capítulo número 20, o capítulo seguinte vai dizer que depois que Jesus se entrega, depois de ter o tetelestai, depois do estar consumado, depois de a terra se abrir, o céu enegrecer, depois de tudo isso acontecer, depois da coroa de espinho, depois dos cravos nas mãos e nos pés, depois da vergonha, depois da lança que fura o lado do nosso mestre, a Bíblia vai dizer que Páscoa também não é só vergonha, Páscoa não é só se despir, Páscoa também não é só a morte, mas Páscoa também é a ressurreição do nosso Salvador. A Bíblia vai dizer em João capítulo de número 20, a Bíblia diz que no dia seguinte, quando passa sexta, sábado, no domingo, a Bíblia diz que a pedra estava revolvida. Então, se na cruz nós somos despidos, na ressurreição nós somos vestidos, porque vestiram ele com uma roupa de linho, colocaram sobre ele um lenço sobre a cabeça. Mas quando há uma ressurreição, a Bíblia vai dizer que nessa ressurreição ele não sai com uma roupa que colocaram com ele no túmulo, mas ele sai com uma roupa de glória, uma roupa revestida, uma roupa poderosa. Toda vez que nós falamos de Páscoa, nós falamos de cruz, mas toda vez que falamos de Páscoa também falamos de ressurreição. E talvez eu estou aqui hoje, irmãos, nesse programa, ministrando sobre o especial de Páscoa, e eu sei que alguém aqui já cantou, eu sei que nós adoramos, eu sei que nós glorificamos, mas a verdade talvez você foi para a cruz e não tem visto nada acontecer. Eu quero te dizer, glorificado seja o nome do Senhor, porque nessa Páscoa Deus quer te vestir de uma roupa nova. Nessa Páscoa Deus quer vestir a igreja de uma nova autoridade, de um novo poder, de uma nova experiência. Talvez a Páscoa que você viveu há muitos anos é apenas um convite para uma celebração de domingo na igreja, mas não. Quando nós olhamos para João capítulo de número 20, a Bíblia está dizendo, há um lenço que foi colocado do lado, e esse lenço
lenço havia uma cultura em Israel. E qual era a cultura? Quando esse lenço, quando o dono da casa, o senhor da casa, ele sentava numa refeição com seus servos, a história, o contexto histórico vai dizer que quando o servo ficava de longe olhando aquele lenço e alguém que era o dono da casa estava almoçando ou jantando e ele terminava a refeição, ele pegava o lenço que estava do lado do prato, ele amassava e colocava do lado do prato, e o servo ficava olhando, e quando o lenço era amassado do lado ali do prato e colocado ali, o servo entendia: o meu senhor terminou, eu posso ir lá e recolher o prato, recolher os talheres. Mas quando esse senhor, ele ia levantar do tempo da refeição para ir talvez ao banheiro, para ir talvez no outro quarto, fazer alguma coisa e voltar, ele pegava o lenço, enrolava e colocava no lugar à parte do lado. O servo miudinho olhando do lado dizia assim: ele vai sair, mas ele vai voltar. Então o servo dizia: eu não posso entrar. Quando a gente olha para João capítulo de número 20, a Bíblia está dizendo que Jesus vai ser vestido de uma nova roupa, mas o lenço ele coloca de um lugar à parte. Era Jesus dizendo, quando Pedro e João entram dentro do sepulcro e olha o lenço em lugar à parte, está dizendo: ele não terminou a obra. É por isso que a Bíblia vai dizer: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Eu sei que mais um ano nós estamos pela misericórdia entrando na Páscoa, mas Deus ministra uma palavra ao nosso coração nesse sábado com o Pai para te dizer: a sua Páscoa dessa vez não vai ser como foi ano passado, a sua Páscoa não vai ser da mesma maneira. Nesse tempo Deus está dizendo, Ele está colocando um lenço num lugar à parte para te dizer: eu vou agir na tua casa sim, eu vou agir na tua vida sim, eu vou restaurar teu casamento sim, eu vou ministrar no teu ministério sim. Sabe por quê? Porque eu vou te vestir, eu não vou te vestir de uma veste de grife, eu não vou te vestir de uma roupa natural, mas eu vou vestir você de uma autoridade que homem não pode ministrar. Quando a gente olha para o capítulo de número 20, nós vamos ver três coisas fenomenais. Primeiro, nós vamos ver os discípulos quando Jesus morre, Samuel. Os discípulos estão apavorados, porque o rei desse tempo, ele vai começar a perseguir a igreja. Páscoa também fala de um tempo onde precisa perseverar, e a Bíblia vai dizer que os discípulos, eles vão ficarem acuados. A Bíblia diz no último capítulo 20, que quando Jesus ele morre, se entrega na crucificação, e quando Jesus vai ressuscitar no domingo, a Bíblia diz que eles estão acuados, e um temor acompanha eles. Não um temor que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas um temor de medo. Eles estão agora com medo, eles estão acuados. Veja bem, nós estamos falando de apóstolos que estiveram vendo milagres, sinais, prodígios. Nós estamos falando, gente, de apóstolos que andaram e viram o sobrenatural com Deus. Mas agora, quando Jesus se entrega e Ele vai ressuscitar, e nesse íntere de sexta até domingo, a Bíblia vai dizer que cai um profundo medo sobre eles. Eles estão em uma casa acuados com medo do rei Herodes. Eles estão aprisionados, eles não sabem o que fazer. Mas a Bíblia diz que quando Jesus é vestido da ressurreição, que quando Jesus é vestido de uma veste nova, a Bíblia vai dizer, e não eu, que Jesus vai até esses discípulos. Entenda bem, esses discípulos estão com medo, mas Jesus vai atrás de quem tem medo. Os discípulos estão acuados, mas Jesus vai atrás de quem está acuado. Jesus poderia olhar e dizer: peraí, esses discípulos não fizeram o que eu ordenei, esses discípulos não fizeram aquilo que eu liberei sobre a vida deles. Mas não, Jesus vai lá, e quando Jesus entra e passa pela porta, diz a Bíblia que Jesus dá uma palavra poderosa e diz assim: paz seja convosco. Eu quero liberar isso sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. É nesse tempo, a gente pode entrar em qualquer farmácia, nós podemos entrar em qualquer supermercado, nós podemos entrar em qualquer lugar que tenha tudo do bom e do melhor, mas o que Jesus ministrou só Ele pode liberar. Ele disse: eu vos dou a minha paz, paz seja convosco. Eu quero liberar em nome de Jesus nesse programa, que esse ano, nessa Páscoa, Deus vai liberar paz sobre a tua vida. Talvez eu estou pregando aqui, você que vai assistir isso aqui, alguém que não consegue dormir, alguém que sorri para os outros, mas quando chega em casa, a depressão te alcança, a
As palavras de trauma do passado vêm na tua mente, vem no teu intelecto, mas nessa hora uma palavra. Jesus, ele entra atrás na casa onde os discípulos estão acuados e com medo, e diz assim: eu te dou, estou liberando sobre você paz. Então recebe essa palavra nessa hora. É Deus dizendo para você, ele vai te dar paz. E o que é paz? Paz não é ausência de problema. Paz é dizer que mesmo em meio ao problema, maior é aquele que está conosco do que aquele que tenta nos afligir. Aleluia. A Bíblia diz Que o cenário de medo vai embora, porque entra um último discípulo, 11º. Jesus aparece aos 10 e aos 11º quando chega, que é Tomé. O cenário de Tomé, quando entra, o cenário mudou, porque o cenário agora já não é mais de medo, Edson. O cenário agora é de esperança, porque Páscoa é cenário de esperança. Toda vez que Jesus aparece, ele tira o medo e ele coloca esperança. Toda vez que Jesus aparece, ele tira a incredulidade e coloca certeza. Toda vez que Jesus aparece, ele tira a frieza e traz um avivamento. E toda vez quando ele aparece agora, ele aparece aos 11 novamente, porque Tomé vai olhar e vai dizer: não, eu não acredito, ele morreu. Eu só acredito vendo, eu só acredito tocando. A Bíblia diz então que Jesus aparece novamente aos 11, e quando ele aparece, ele não fala aos 10, porque 10 ele já havia falado, mas ele vai até Tomé e ele vai dizer: Tomé, pode tocar na ferida. Irmãos, nós precisamos entender que Jesus é tão poderoso que ferida ninguém quer que toca, ninguém gosta que toca na ferida, ninguém gosta que fala da pessoa que você não gosta, ninguém gosta que fala da sua dor, ninguém gosta que fala do seu trauma, ninguém gosta que fala daquilo que afligiu, mas Jesus fala para Tomé: Tomé, pode tocar na ferida, porque essa ferida, Tomé, ela já está curada, essa ferida que trouxe salvação para a humanidade. Irmãos, quando Tomé toca na ferida do lado, quando Tomé vê, a Bíblia vai nos mostrar que Jesus aparece a esses homens. O cenário que era de medo vai embora. Eu tenho uma palavra aqui para liberar para nós. Sabe qual é a palavra? Se Jesus aparecer na tua vida nessa Páscoa, a tua vida não será marcada por trauma, a sua vida não será marcada pelo medo. Vai cumprir o que a Bíblia vai dizer: o perfeito amor lança fora todo medo. Eu creio, porque tem dias que, mesmo sendo cristãos, nós temos medo de romper, nós temos medo de avançar, nós temos medo de prosseguir. Mas quando Jesus entra na peleja, naquela casa onde os discípulos estão reunidos, aquele cenário de medo vai embora, mas cria e levanta um cenário de esperança. Eu quero crer que essa Páscoa, o medo vai dar lugar a um lugar de esperança. O medo vai dar lugar a um cenário de esperança. Eu creio que a sua casa vai viver debaixo de esperança. Eu creio que a sua família vai viver debaixo de esperança. Eu creio que a esperança ninguém nessa terra pode dar, mas o Deus de Israel, o Cristo da Páscoa, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele é quem traz esperança. Também um fato poderoso é que depois que o medo vai embora, depois de Jesus aparecer aos 10, depois de Jesus aparecer aos 11, a Bíblia diz que Pedro tem uma ideia, e Pedro diz assim: vou pescar. Mas 6 discípulos olham para Pedro e dizem assim: nós vamos também contigo. Espera aí, aqui mexe comigo. Porque se eles são revestidos de autoridade, se Jesus já ministra aos 10 e aos 11, se Jesus já aparece dizendo: espera aí, eu morri, mas eu já ressuscitei, tudo aquilo que eu prometi vai se cumprir. E nós precisamos entender que nenhuma palavra que Jesus libera sobre a nossa vida cai por terra. A verdade é que agora 7 discípulos vão para pescar. E aqui eu tenho algumas palavras que eu quero liberar para nós aqui, de forma muito rápida. A Bíblia diz que Pedro pega o barco e vai para o mar. Espera aí, Pedro é pescador. Pedro é exímio pescador. Pedro conhece o mar.
Pedro conhece a estrutura da pesca, gente. Mas quando Pedro, depois de ouvir essas duas palavras de Jesus, ele ainda insiste com a pescaria. Por quê? Porque toda vez que a gente vai aceitar Jesus, que nós vamos nos comprometer com Ele, nós precisamos quebrar tudo aquilo que era do nosso passado. Quando Pedro vai caminhar com Jesus, a ponto dele dizer que vai chamá-lo para a obra, Pedro, ele fez algo, Samuel, que ele não deveria ter feito. Era para ele destruir o barco, mas ele ancorou o barco. Toda vez que a gente ancora o barco na praia, no momento da crise, no momento da dor, no momento da perseguição, o inimigo da nossa alma nos faz levar a alçar a âncora de novo e ir para alto mar. Mas a Páscoa de Jesus nessa hora, ela nos convida a dizer: você não precisa tirar a âncora, você não precisa mexer, Jesus não vai desistir. E aí o capítulo 21 entra num cenário extraordinário, onde a Bíblia diz assim: e manifestou-se Jesus outra vez no mar de Tiberíades. Quando a gente olha para esse cenário de Jesus manifestando, a minha cabeça deu um nó, o meu coração doeu. Mas há um sentimento profético nisso aqui sobre a Páscoa, porque Jesus apareceu aos 10, apareceu aos 11, e agora ele vai aparecer aos 7 novamente, dizendo o seguinte: a Bíblia diz: e manifestou Jesus outra vez. Eu gostei dessa expressão, Luiz, sabe por quê? Porque os discípulos erraram, mas Jesus estava lá de novo. Os discípulos fraquejaram, mas Jesus estava lá de novo. E o que é Páscoa? Páscoa é quando a gente tropeça, mas o Cordeiro estende a mão. Páscoa é quando a gente perde a fé, mas o Cordeiro continua acreditando na gente. Páscoa é quando a gente não sobe e não sabe direito ouvir a voz dele, mas ele ainda tem a mão estendida para nós. João capítulo 21 verso 1, a Bíblia diz: e Jesus colocou-se na praia outra vez. É Jesus dizendo: fica tranquilo, meu filho, ele está aqui hoje, mas amanhã ele vai estar na tua casa também, depois da manhã ele vai visitar teu ministério também. Os cantores cantaram aqui, mas na igreja, no culto, vão estar cantando também. Deus vai visitar ministério, Deus vai visitar teu filho, Deus vai visitar tua filha, Deus vai visitar teu casamento. Pastor, Deus vai visitar porque o senhor está pregando? Não, é porque mais uma vez ele vai se manifestar na praia. Eu quero profetizar uma palavra de Páscoa para você. Páscoa é quando a nossa força se esgota, mas a força dele se renova. A Bíblia diz que Jesus olha e dá uma palavra dizendo: filhos, peraí, eles acabaram de erraram, mas ainda são filhos. Eu tenho uma palavra nesse sábado com o Pai Jesus dizendo para você: eu não quero você como apenas alguém que vê esse programa, eu não quero você apenas como alguém que é simpatizante dessa fé, eu não quero você apenas como alguém que gosta das canções ministradas aqui, não. Aleluia, eu não quero você apenas como alguém que participa, que curte, que segue, não. Eu quero você como filho, eu quero você como alguém que tem experiência, eu quero você como alguém que pode sim comprar um ovo de Páscoa, que pode sim celebrar nessa data, mas eu quero você como alguém que experimenta, que quando Jesus se colocar na praia para você lá do barco olha e diz assim: eis-me aqui, Senhor. Irmãos, entenda bem, quando eles fogem de Jesus para o mar, a Bíblia diz que eles passam a noite inteira e não pegam nada, mas pela palavra de Jesus eles pegam e vem a rede cheia de peixes. Mas quando eles chegam na praia, diz a Bíblia que já tem peixe na brasa, já tem pão. Diz a Bíblia que eles deixam tudo para seguir Jesus. Eu tenho duas palavras aqui, eu vou encerrar. A primeira é: quando eles chegam na praia já tem peixe. É Jesus dizendo: quanto mais longe de mim, menos peixe, mas quanto mais perto de mim, mais perto da provisão. Eu quero crer que a tua Páscoa, ela não será marcada por uma distância, porque distante de Jesus é escassez, distante de Jesus é deserto, distante de Jesus é frieza, mas perto dele é provisão, perto dele é graça,
Bíblia diz que quando eles chegam, eles deixam tudo, porque eles entenderam, gente, que os peixes eram demais. Mas Jesus ainda é maior. Eles entenderam que a pescaria foi boa, mas Jesus ainda é maior. Essa Páscoa é para nós entendermos que o nosso trabalho é muito bom, mas Jesus é melhor. É para nós entendermos que o nosso casamento é uma bênção, mas Jesus ainda é melhor. É para nós entendermos que sabemos tocar muito bem, pregar muito bem, cantar muito bem, mas Jesus ainda é melhor. Essa Páscoa é para dizer que o programa Sábado com o Pai é uma bênção, mas Jesus ainda é maior. Terceiro, se a cruz despe, se a ressurreição veste, Atos capítulo 2 reveste. E o que é revestir? É vestir-se de novo. E talvez eu não estou pregando só para alguém que não tem uma experiência. Talvez eu estou pregando para alguém que já foi servo de Deus. Talvez eu estou pregando para alguém que já foi visitado pelo Espírito Santo. Talvez eu estou pregando para alguém aqui nesse programa que já orou de madrugada e Deus invadiu o seu quarto e tomou o seu ser. Talvez eu estou pregando para alguém que quando cantava não aguentava mais ficar atento às notas musicais, porque as lágrimas rolavam no rosto. Talvez eu estou pregando para alguém que durante muito tempo, quando dobrava o joelho, o céu se abria. Talvez eu estou pregando para alguém que durante muito tempo a sua vida era marcada por milagre, por experiência, por testemunho, mas algo aconteceu. Uma palavra foi lançada que te feriu. Um amigo que deixou de ser amigo e te decepcionou. Uma traição aconteceu de forma inesperada. Alguém te abandonou. Um pastor talvez te feriu. Alguém te deixou à beira do caminho. Mas diz a palavra do Senhor: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E nessa hora é Deus dizendo: ficai nesse programa, ficai nesse tempo, ficai nessa palavra, ficai nesse sentimento de busca a Deus, porque o Espírito Santo vai revestir você. É Deus dizendo: na cruz Ele vai te despir, na ressurreição Ele vai te vestir, mas na descida do Espírito Santo Ele vai te revestir para viver coisa nova. Eu quero profetizar. Oh, recamando e camarabacheia. Eu quero profetizar que você vai voltar a falar em mistério. Eu quero profetizar que você vai voltar a cantar com intensidade. Eu quero profetizar que você vai voltar a acreditar no teu casamento. Eu quero voltar a profetizar que você vai voltar a crer que ainda que esteja morto, se crer em Deus, viverá. A cruz vai te despir, meu amigo. A ressurreição vai te vestir, minha amiga. Mas Atos capítulo 2 vai te revestir de autoridade. Pastor, quando eu sou revestido de autoridade, o que acontece? Já não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei se você é alguém que abandonou a fé. Eu não sei se você é alguém que nunca esteve nessa fé. Eu não sei se você é alguém que está conosco aí que vai dizer assim: eu não creio. Eu não sei se você é os 10 discípulos onde está dizendo: nós estamos com medo. Eu tenho medo de me relacionar. Eu tenho medo de buscar. Eu tenho medo. Se você é esse, Jesus vai entrar na sua casa. Aleluia. Eu não sei se você é como Tomé, que só acredita vendo.
Deus vai te mostrar sinais através desse programa e dessa palavra. Eu não sei se você, mesmo depois de Jesus te mostrar sinais, mesmo depois de você com medo, eu não sei, mas uma certeza eu tenho. Você pegou o barco e você escreveu na tua mente, no seu coração, dizendo: eu é que faço a minha história, eu é que faço a minha pescaria. Fique tranquilo. Para quem está com medo, Ele tira o medo. Para quem está incrédulo, Ele coloca a fé. Mas para quem está em alto mar sem pegar nada, Ele está na praia esperando você voltar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero convidar você a ser muito sincero. Eu não posso fazer nada, mas o nosso Deus pode. Espírito Santo, eu quero clamar a Ti agora por essas vidas. Eu não sei que horas eles vão ver, vão assistir. Eu não sei o que se passa no coração de cada um aqui. Eu não sei o que tem acontecido com os seus filhos e as suas filhas. Mas uma coisa eu tenho certeza: o mesmo Espírito Santo que desceu lá em Atos 2, ainda é o mesmo Espírito Santo que move sobre a nossa vida. E eu quero pedir agora para aquele que está com medo, Senhor, arranca todo medo. Para aquele que não acredita, se revele. Para aquele que está em alto mar, vá até a beira da praia, Senhor, espera voltar. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos declarar que todo espírito de morte, que essa Páscoa será marcada por um espírito de vida, que o espírito de morte seja arrancado, que o espírito de tristeza seja arrancado, que o espírito de incredulidade seja arrancado, que em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que cada cântico que foi ministrado aqui traga vida, que essa palavra gere vida, que aquilo que o Senhor tem para ministrar seja ministrado por autoridade nesse tempo. Senhor, que esse programa continue sendo instrumento nas suas mãos, meu Deus, porque nós queremos testemunho desse tempo, porque nós profetizamos o Senhor entrando em casas, aleluia, o Senhor entrando em casamentos. Eu creio. Nós profetizamos o Senhor entrando em mentes aqui, o Senhor transformando mentes, o Senhor transformando intelectos. Eu profetizo em nome de Jesus, o Senhor dando experiências de renovo aqui, o Senhor dando experiência de batismo com o Espírito Santo, o Senhor batizando com fogo, o Senhor curando físicos agora, o Senhor tirando caroços, o Senhor libertando pessoas. Nós profetizei, meu Deus, nós profetizamos nesse tempo, pessoas vão testemunhar que pela palavra, que pelos cânticos espirituais aqui, o teu Espírito se moveu e está se movendo nesse tempo, e é a Páscoa do Senhor. A Páscoa é o pesar, a passagem. Sinta o Espírito Santo passando, se movimentando sobre a tua vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. A palavra nós pregamos, mas o poder é do Espírito Santo. Deus te abençoe. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz.
Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou convidar a todos que estão aqui para virem aqui no momento, em nome de Jesus. Todos que estão aqui, em nome de Jesus. Pastor Daniel, todos os irmãos. Irmã Mara, todo mundo vem para cá, gente. Essa tarde maravilhosa passamos por isso. Pode perdoar, pausa aí. Vamos para cá, por favor, em nome de Jesus. Agradecer a Deus por essa tarde maravilhosa. Todos que aqui estiveram e cultuaram o Senhor conosco. Vamos chegar para cá. Pode ficar de pé, irmãos. Pode ficar de pé. Só para registrar esse momento aqui mesmo. Irmão, pode ficar de pé aqui também. Registrar esse momento, agradecer a Deus pela vida de cada um. Uma tarde maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Agradeço. Em especial nosso irmão Ed, nossa irmã Mara, pela recepção maravilhosa. Essa casa maravilhosa. Que Deus possa abençoar, continuar abençoando poderosamente cada um em nome de Jesus. Bora para bater, Guarani? Vamos lá, 3, 2. Mais uma. Cadê o flash, mano? Sou preso, eu sou preso. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, irmão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.